O próximo conteúdo dá conta dos imigrantes, né? O Brasil não recebe imigrantes antes de 1822 porque só faz sentido um imigrante ir para um país, né? E até 1822 o Brasil era uma colônia de Portugal. Quatro serão os principais grupos, a principal origem dos grupos de imigrantes que vêm para o Brasil: europeus, asiáticos, africanos e americanos também, do nosso próprio continente. Primeiro, dentre os europeus vieram sobretudo, disparado, italianos, portugueses, espanhóis e alemães. Mas sobretudo mesmo italianos e portugueses. Sobre os italianos, vale menção que a coisa fica bastante forte dos processos de unificação e posteriormente a unificação da Itália. Né? Isso tem implicações históricas, condicionantes e implicações históricas importantes. Portugueses é óbvio, né, porque era a nossa metrópole, né, então há uma bastante identidade. Espanhóis e alemães vêm, alemães sobretudo para o sul do Brasil, como a gente já bem sabe, mas o interessante dos italianos é que eles virão tanto para o Brasil, como também irão muitos e muitos para Estados Unidos e Argentina. Né? Então mais uma característica semelhante entre Brasil e Estados Unidos. Vem também os turcos, eu coloquei aqui entre aspas, porque não existia esse país Turquia, né? Vinha o pessoal do antigo Império Turco-Otomano, desse império, sobretudo das nacionalidades sírias e libanesas. Turcos mesmo, de etnia turca, vieram pouquíssimos para o Brasil. Agora, sírio e libanês vieram muitos, tem até bastante influência na nossa política, por exemplo. O Brasil tem vários políticos de origem síria e libanesa. Paulo Maluf, só de prefeito nós tivemos alguns, né? O Maluf, o Fernando Haddad, o Gilberto Kassab, o presidente mais recentemente, né, o Michel Temer, todos da colônia síria e libanesa. Tem até um hospital famoso, isso daí. Aqui está japonês, mas é que eu errei, não tem nada a ver. Dentre os asiáticos, destacam-se os japoneses no início do século XX. É interessante que aqui é uma discrepância entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil recebe muito mais japoneses que chineses nesse momento, e os americanos, os Estados Unidos, recebem mais chineses que japoneses. A partir dos anos 80, o Brasil recebe bastante imigração sul-coreana e no fins do século XX, começo do século XXI, uma imigração chinesa bastante importante também. No início do século XXI, a gente passa a receber imigrantes africanos, né? Então são africanos e seus descendentes que passam a vir para o Brasil não mais no contexto de escravidão, mas mais de um século após o fim da escravidão, naquele contexto de início do século XXI em que o Brasil estava crescendo economicamente, vem bastante angolano, moçambicano, né, por causa da identidade linguística, são países que falam língua portuguesa, mas vem nigeriano também, congolês, camaronês, e por fim, americanos também. O Brasil recebe um influxo importante de estadunidenses depois da Guerra da Secessão, tanto que até a cidade de Americana, em São Paulo, recebeu muito, e até hoje tem muitos descendentes dos confederados, né, galera que perde a Guerra de Secessão no século XIX. E depois, no início do século XXI, também no contexto de crescimento econômico do Brasil, os americanos vão ser um contingente importante de imigrantes. Chilenos, bastante também, sobretudo na ditadura chilena. Bolivianos, no fim do século XX, começo do século XXI, trabalhar sobretudo na indústria têxtil aqui em São Paulo. E haitianos, especialmente quando o Brasil começa a liderar as forças de paz da ONU no Haiti, eles têm bastante identificação. Destaque para todos esses influxos de imigração a centralidade da nossa cidade, de São Paulo. É óbvio que alguns bairros se destacam mais, outros menos por receber imigrantes. Tem alguns que a migração é bastante pronunciada, como é o bairro da Liberdade, né, no centro, que ele foi um bairro tradicionalmente relacionado aos negros, escravos, ex-escravos, escravizados, ex-escravizados. E hoje em dia a gente observa ele muito mais como um bairro japonês, por exemplo, oriental. O bairro do Bexiga também é um bairro tradicionalmente da comunidade afrodescendente, que após o influxo de italianos também acabou ganhando uma característica italiana muito importante. Então a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que o Brasil é um país de imigrantes, como demonstra essa tabela aqui que vocês podem observar, né? Especialmente aqui no começo do século XX. Ok? Aqui tem um rankingzinho que eu fiz para vocês também.